Salve, salve, minha família caipora! E aí, como que vocês estão? Estão indo bem os greens? Eu acredito que sim, tá? Se está acompanhando o nosso canal, está tendo muitos greens, beleza, galera? Eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês os melhores palpites para este dia 1º de dezembro, domingo. Teremos vários jogos na Premier League, no Brasileirão e nas outras ligas nacionais, beleza? Então fiquem atentos para pegar todos os palpites, fechou? E agora eu vou trazer para vocês os melhores resultados que tivemos nos dias 29 e 30 de novembro. No dia 29 tivemos 18 palpites com 15 greens e apenas 3 reds, tá? Foram 84% de taxa de acertos. Destaque para o palpite do São Lourenço contra o Belgrano, que colocamos uma odd de 1,70, tá? O ambas marcam não e não haverá over 2,5 gols, beleza? Então esse 1,70 nós acertamos em cheio, fechou, galera? E para o dia 30 de novembro, o resultado parcial é de 35 palpites, com 14 greens até o momento, e temos apenas 4 reds, tá? Temos 17 jogos que ainda irão acontecer, então depois verifiquem e acompanhem os resultados na nossa planilha caipora. O link está no topo dos comentários, junto com o link das redes sociais e do nossos Telegram e do WhatsApp, beleza? Não se esqueça de chegar e seguir a gente lá no Instagram, beleza? Temos um palpite especial para a finalíssima da Libertadores, então fiquem atentos, beleza, galera? Então esses foram os nossos resultados, fechou? Já gostaram dos nossos resultados? Então eu acredito que vão gostar dos nossos palpites. Já clique aí embaixo e se inscreve aí no canal, deixe um like e no final do vídeo já comentem o que vocês acharam dos nossos palpites. Fechou, galera? Então sem mais enrolação, vamos para os nossos palpites. Bora pra intro! Bora lá, galera, que eu serei breve, que são 30 palpites para este domingo, beleza? Então vamos iniciar com essa partida do Western United contra o Melbourne Victory às 2 da manhã. Temos essa partida na Liga da Austrália com mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Western vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Prestem atenção que temos ambas marcam em 5 delas. Verificando na casa do Western, temos over 1,5 gols também em 5 das últimas 6 e ambas marcam em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos ambas marcam na maioria das partidas com over 1,5 também. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que às 9 da manhã nós temos o Malmo contra o Torslanda. Separa essa partida na Copa da Suécia com mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Malmo tem 92% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Torslanda ele tem 56%. Em séries, o Malmo vem marcando gols há 5 jogos e nos últimos jogos, o Malmo ele venceu em casa o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? A próxima partida é Slavia Praga contra Slovan Liberec na República Tcheca. Separa essa partida com vitória seca para casa. O Slavia tem 80% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Liberec ele tem 56%. No histórico são 23 vitórias do Slavia, 13 empates e 14 do Liberec. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Slavia vem marcando gols em casa há 10 jogos e nos últimos encontros, o Slavia venceu 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Slavia venceu 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Slavia venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Liberec venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? A próxima partida é o John Stone contra o Rangers na Premiership da Escócia. Separa essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa uns 2,5. Em séries, o John Stone vem marcando gols há 6 jogos e o Rangers vem marcando há 8. Últimos encontros, over 1,5 gols nos últimos 6 jogos. Na casa do John Stone, over 1,5 gols também nas últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Tottenham contra o Fulham na Premier League da Inglaterra. Separa essa partida com vitória e empate para casa. O Tottenham tem 55% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Fulham tem 50%. No histórico são 22 vitórias do Tottenham, 8 empates e 10 do Fulham.
A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Tottenham vem a 6 jogos marcando gols e o Fulham vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros, o Tottenham venceu 4 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Tottenham venceu e empatou as últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, o Tottenham venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Fulham venceu apenas 2 de 6. Então para essa partida é vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Manchester United contra o Everton na Premier League da Inglaterra. Separa essa partida também com vitória e empate para casa. O Manchester United tem 60% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Everton tem 50%. No histórico são 45 vitórias do Manchester United, 14 empates e 10 do Everton. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Manchester United vem a 9 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, nós temos vitória e empate do Manchester United em 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Manchester United empatou ou venceu as últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Manchester United venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Everton venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para casa. Fechou? Próxima partida, o Chelsea contra o Aston Villa. Separe essa partida com o mercado de over 1,5 gols. Verificando no histórico de partidas, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Chelsea vem marcando gols a 5 jogos e o Aston Villa não vence a 5 jogos. Últimos encontros, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Chelsea, over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, separei over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Série A da Itália, o Parma contra a Lazio. Separei essa partida com over 2,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, a Lazio vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Parma vem sofrendo gols a 6. Últimos encontros das duas equipes, nós temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Parma, over 2,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, é over 2,5 gols. Próxima partida, o Neft Baku contra o Karabag. Separei essa partida na Premier League do Azerbaijão com o mercado de over 2,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Karabag em casa vem sem empates a 5 jogos e o Neft Baku ele vem sofrendo gols a 6. Últimos encontros, over 2,5 gols nas últimas 6 partidas. E na casa do Baku, over 2,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida em La Liga da Espanha, Real Madrid contra o Getafe. Separa essa partida com vitória seca para casa. O Real Madrid tem 71% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Getafe tem 50%. No histórico são 29 vitórias do Real Madrid, 4 empates e 6 do Getafe. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Real Madrid vem sem empates a 5 jogos e, verificando os últimos encontros das duas equipes, o Real Madrid ele venceu 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Real Madrid venceu todas as últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Real Madrid ele venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Getafe venceu 2 das últimas 6. Então para essa partida, é vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Ludogorets contra o Slavia Sofia. Separa essa partida na Parva Liga da Bulgária, com mercado de vitória seca para casa. O Ludogorets tem 76% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. Já o Slavia Sofia ele tem 44%. No histórico são 23 vitórias do Ludogorets, 6 empates e 5 do Slavia Sofia. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Slavia vem sofrendo gols a 6 jogos e nos últimos encontros, o Ludogorets venceu 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Ludogorets venceu 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Ludogorets venceu 3 das últimas 6 partidas e o Slavia Sofia também. Mas para essa partida, separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Nijmegen contra o Ajax na Eredivisie da Holanda. Separei essa partida com over 2,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Nijmegen vem sem empates a 5 jogos. E nos últimos encontros, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Nijmegen, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols. Fechou?
Próxima partida, o Galatasaray contra o Eyüpspor na Superliga da Turquia. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas, a média de gols é de 6 gols, tá? Verificando em séries, as duas equipes vêm com gols nos últimos jogos. Nos últimos encontros, temos gol no primeiro tempo na única partida que disputaram, tá? E nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes, principalmente na casa do Galatasaray. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Eliteserien da Noruega, Bodø Glimt contra o Lillestrøm. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Bodø vem marcando gols a 7 jogos e o Lillestrøm vem a 3 jogos perdendo. Últimos encontros, gol no primeiro tempo em quase todos os jogos entre as duas equipes. Por este motivo, eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo nesta partida, beleza? Próxima partida, o Lyon contra o Nice na Ligue 1 da França. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Lyon ele tem 53% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nice tem 56%. No histórico, 28 vitórias do Lyon, 13 empates e 14 do Nice. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Lyon vem marcando gols a 6 jogos e o Nice também. E nos últimos encontros, o Lyon venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Nice venceu e empatou 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória em parte do Lyon nas duas últimas 6 partidas, enquanto o Nice venceu apenas 3 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, nossa partida de destaque, esse clássico na Premier League da Inglaterra, o Liverpool contra o Manchester City. Separei essa partida com over 1,5 gols. Verificando no histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Liverpool vem vencendo há mais de 5 jogos e o City vem sofrendo gols a 6. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Liverpool, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes nos últimos 6 jogos. Então, para essa partida, é over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Série A da Itália, Fiorentina contra a Inter de Milão. Separei essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de 3 gols. Em séries, a Fiorentina vem vencendo a 3 jogos e a Inter de Milão vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa da Fiorentina, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Barry Town contra o Daniel Saints na Copa da Liga do País de Gales. Separei essa partida com vitória seca para fora. Verificando o aproveitamento das duas equipes, as duas têm 67%. Verificando no histórico, são 19 vitórias do Daniel Saints, 3 empates e 2 do Barry. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm com gols nos últimos 10 jogos. Porém, o Barry vem marcando a 10 jogos e o Daniel Saints vem sofrendo a 10 jogos. Últimos encontros, o Daniel Saints ele venceu 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Daniel Saints venceu 4 das últimas 6 e o Barry também. Então, para essa partida, separei vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Arouca contra o Benfica na Primeira Liga de Portugal. Separei essa partida com vitória seca para fora. O Benfica tem 76% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Arouca tem 33%. No histórico, são 16 vitórias do Benfica, um empate e uma vitória do Arouca. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Benfica vem vencendo a 3 jogos e nos últimos encontros, o Benfica venceu as últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, ele venceu 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Benfica venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Arouca ele não vence há 4 jogos, venceu apenas uma partida das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Série A do Brasileirão, o Grêmio contra o São Paulo. Separei essa partida com under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de abaixo de 2,5. Em séries, o Grêmio vem sofrendo gols a 9 jogos e o São Paulo vem marcando a 6. Últimos encontros, under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Grêmio, under 3,5 gols também nas últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Flamengo contra o Internacional, também na Série A do Brasileirão. Separei essa partida com o mercado de handicap de mais 2 para fora. Por que eu separei este mercado?
A probabilidade de vitória para o Flamengo é de 44%. Ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Internacional tem 72%. No histórico são 14 vitórias do Flamengo, 13 empates e 18 do Internacional. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes não perdem nos últimos jogos. O Internacional vem vencendo a 4. Últimos encontros, nós temos o Internacional sem perder com 2 ou mais gols de diferença nas últimas 6 partidas. E verificando na casa do Flamengo, nós temos também o Internacional sem perder com 2 ou mais gols de diferença em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Flamengo ele não vence com 2 ou mais gols de diferença há 5 jogos, enquanto o Internacional ele não perde com 2 ou mais gols de diferença no Brasileirão. Perdeu apenas para o Juventude no Campeonato do Estado, beleza? Então para essa partida eu separei um handicap de mais 2 para fora, fechou? Próxima partida, o Olympique de Marselha contra o Mônaco. Separei essa partida com over do 1,5 gols na Ligue 1 da França. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes vencem empates a 5 jogos e nos últimos encontros, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Olympique, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Temos ambas marcam na maioria delas, beleza? E nos últimos jogos nos campeonatos, também temos ambas marcam na maioria das partidas com over do 1,5 gols. Então para essa partida é over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Lecce contra a Juventus na Série A da Itália. Separei essa partida com vitória e empate para fora. Por que eu separei este mercado? A Juventus tem 56% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lecce tem apenas 28%. No histórico são 20 vitórias da Juventus, 7 empates e 3 do Lecce. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Juventus vem sem derrotas a 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, a Juventus venceu e empatou as últimas 6 partidas. E na casa do Lecce, ela também venceu e empatou as últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, a Juventus ela não perde a 6 jogos, enquanto o Lecce venceu apenas 2 partidas das últimas 6. Então para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Nacional de Montevidéu contra o Boston River. Separei essa partida na primeira divisão do Uruguai com over do 1,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Nacional venceu em derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Nacional, também temos over do 1,5 em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Peñarol contra o Atlético Fênix de Montevidéu. Separei essa partida na primeira divisão do Uruguai com over do 1,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Peñarol vem vencendo há mais de 5 jogos e o Atlético Fênix vem sofrendo gols há 8 jogos. Últimos encontros, nós temos over do 1,5 gols em apenas 2 das últimas 6 partidas. Mas na casa do Peñarol, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Série A do Brasileirão, Bragantino contra o Cruzeiro. Separei essa partida com vitória e empate para casa. A probabilidade de vitória para o Bragantino é de 43%. Ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cruzeiro tem 39%. No histórico, são 3 vitórias do Cruzeiro e um empate. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Bragantino vem sem vitórias a 5 jogos e o Cruzeiro vem sofrendo gols a 5. Últimos encontros, nós temos um empate apenas do Bragantino, tá? Verificando jogando em casa, o Bragantino perdeu de 3-0. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Bragantino ele empatou 3 das últimas 6 partidas e o Cruzeiro venceu apenas 2 das últimas 6. Mas para essa partida, devido às circunstâncias do campeonato, eu acredito que nós teremos uma vitória ou empate do Bragantino, beleza? Próxima partida, o Vitória contra o Fortaleza na Série A do Brasileirão. Separei essa partida com vitória ou empate para casa. A probabilidade de vitória está bem equilibrada com uma pequenina vantagem para o Vitória, 37%. Nos últimos 9 jogos ele tem um aproveitamento de 67% e o Fortaleza tem apenas 56%. No histórico são 5 vitórias do Fortaleza, um empate e uma vitória do Vitória. E a média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Vitória vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros nós temos vitória e empate do Vitória em apenas 2 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Vitória empatou em 0-0 com Fortaleza. Últimos jogos nos campeonatos, o Vitória ele venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Fortaleza venceu apenas 2 de 6. Fora de casa não vem vencendo, então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza?
A próxima partida é o Atlético Paranaense contra o Fluminense na Série A do Brasileirão. Separei um handicap de +2 para fora. A probabilidade de vitória para o Paranaense é de 45%. Ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Fluminense tem 50%. No histórico são 21 vitórias do Fluminense, 9 empates e 16 do Atlético Paranaense. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Fluminense não vence a 5 jogos e o Atlético Paraná vem a 6 jogos marcando gols. Últimos encontros, o Fluminense não perde para o Atlético Paranaense com 2 ou mais gols de diferença nos últimos 6 jogos. Na casa do Atlético Paranaense, ele perdeu 2 partidas com 2 ou mais gols de diferença, mas foram em 2018 e 2019. Últimos jogos nos campeonatos, o Atlético Paranaense ele venceu apenas 2 partidas com 2 ou mais gols de diferença e o Fluminense não perde com 2 ou mais gols de diferença a 2 partidas. Perdeu apenas uma das últimas 6, que foi para o Internacional. Então, para essa partida, um handicap de +2 para fora, beleza? A próxima partida é o Vélez Sarsfield contra o Sarmiento na primeira divisão da Argentina. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Vélez vem em busca do título, tá? Então ele está empenhado nas suas vitórias e empatando bastante partidas fora de casa. Ele tem 73% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Sarmiento tem apenas 39%, venceu apenas 2 partidas das últimas 9. E no histórico nós temos 3 vitórias do Vélez, 3 empates e uma vitória do Sarmiento. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, como eu disse, o Vélez não perde há vários jogos e nos últimos encontros, o Vélez venceu 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Vélez venceu apenas uma das últimas 3. Mas nos últimos jogos nos campeonatos, o Vélez ele vem empatando bastante, mas ele vem vencendo também. Ele venceu 2 das últimas 6 e o Sarmiento venceu apenas uma partida em casa das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, eu separei o Boca Juniors contra o Gimnasia e Esgrima de La Plata na primeira divisão da Argentina. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Boca tem 53% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 56%. O Gimnasia tem apenas 39%. No histórico são 18 vitórias do Boca, 7 empates e 6 do Gimnasia. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Boca vem a 6 jogos marcando gols, jogando em casa. E nos últimos encontros, o Boca venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos encontros, o Boca venceu e empatou 4 das últimas 5 partidas. Jogando em casa, o Boca venceu 2 das últimas 4. Últimos jogos nos campeonatos, o Boca Juniors ele venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Gimnasia venceu apenas 2 e foi jogando em casa. Fora de casa não vence. Então, para essa partida, vitória ou empate para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo nesses 30 palpites. Espero que tenham gostado e se você gostou, já se inscreve aí no canal se não se inscreveu, já deixa o like e comentem, beleza? Vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Vamos lá, galera, que o nosso Bilhete Caipora é com 4 seleções. Separei vitória, empate para casa e Manchester United contra o Everton, over 2,5 gols para o Chelsea contra o Aston Villa. Ludogorets para vencer a partida contra o Slavia Sofia e over gol no primeiro tempo para o Galatasaray contra o Eyüpspor, beleza? Uma odd total de 2,02. Fechou, galera? Espero que este domingo seja de muitos greens. Valeu, boa sorte a todos e aguardo vocês no próximo vídeo. Fui!